Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para nos orientar. Nos conduz à salvação. Nos alerta o apóstolo Tiago para não sermos meros ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes. Que aquilo que a gente escuta se torne vida na nossa vida. Por isso nós fazemos este exercício diário de nos colocar diante da palavra de Deus, escutar com bastante atenção e deixar que ela se torne vida na nossa vida. Te convido mais uma vez, meu irmão e minha irmã, para fazer deste momento o espaço sagrado da revelação de Deus através da sua palavra. Deixe que a mensagem do Evangelho ressoe no seu coração e procuremos, interpelados por esta mensagem, praticar aquilo que nos ensina a palavra de Deus. Escutemos com bastante atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando ele se aproximava de Jericó, havia um cego mendigando, sentado à beira do caminho. Ouvindo os passos da multidão que transitava, perguntou o que era. Informaram-no que Jesus, o Nazoreu, passava. E ele pôs-se a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os que estavam à frente repreendiam-no para que ficasse em silêncio. Ele, porém, gritava mais ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus se deteve e mandou que lhe o trouxessem. Quando chegou perto, perguntou-lhe: Que queres que eu faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver novamente. Jesus lhe disse: Vê de novo, tua fé te salvou. No mesmo instante, recuperou a vista e seguia a Jesus glorificando a Deus. E vendo o acontecido, todo o povo celebrou os louvores de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, é sempre uma graça para nós poder acolher a mensagem da palavra de Deus. Não é qualquer palavra, é palavra de Deus, é palavra de salvação. Por isso ela não é dirigida simplesmente para as pessoas do passado, ela é dirigida para cada um de nós no hoje da nossa história, é para a nossa comunidade, é para iluminar a nossa vida. Cada um precisa se colocar dentro da cena do Evangelho e se sentir tocado por aquilo que nos diz a palavra de Deus. E hoje, uma mensagem muito bonita. Jesus, no Evangelho de Lucas, faz um longo peregrinar até chegar em Jerusalém. E nós temos acompanhado, ao longo do ano litúrgico, este caminho de Jesus, passando e encontrando pessoas e transformando a sua vida. Sobretudo aquelas pessoas que estavam à margem, à beira do caminho, pessoas que não eram vistas pelos outros, estas eram alcançadas pelo olhar de Jesus e o seu olhar transformava a vida dessas pessoas. Hoje não é diferente no trecho do Evangelho que nós terminamos de ouvir. Por isso vamos meditá-lo com bastante atenção, permitindo que sejamos profundamente tocados por esta mensagem do Evangelho. O Evangelho começa dizendo assim: Quando ele se aproximava de Jericó, havia um cego mendigando, sentado à beira do caminho. Este primeiro versículo tem muito a nos ensinar. Primeiro, como já dito, Jesus faz uma longa peregrinação até Jerusalém. Agora ele está se aproximando de Jericó. Em Jericó será a sua última parada, antes de entrar em Jerusalém. E como nós sabemos, em Jerusalém é o lugar onde Jesus vai sofrer todo o seu processo, onde ele será condenado, será levado à morte de cruz e ressuscitará. Portanto, está bem próximo de Jerusalém, sua última parada. E ali, em Jericó, como nós sabemos, uma cidade muito importante para a história da salvação, é justamente ali que o povo de Israel conclui
a sua longa caminhada pelo deserto, a experiência do Êxodo, primeira cidade conquistada por Josué que conduzia o povo. E é interessante ver Jesus que entra em Jericó, porque desta forma Jesus agora se torna o verdadeiro libertador. É Ele quem traz o verdadeiro êxodo, a verdadeira libertação. É Ele o novo Moisés, condutor do novo povo de Deus. Então é importante a gente levar em consideração a cidade de Jericó. E ali, como diz o Evangelho, havia um cego mendigando, sentado à beira do caminho. São 3 características que o Evangelho nos apresenta. Primeiro, a cegueira, que não é simplesmente uma cegueira física. A cegueira aqui no Evangelho tem a ver muitas vezes com o fechamento, com a falta de fé, com a falta de abertura para acolher a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação. Por isso nós também podemos nos identificar com este cego, a cegueira da alma, a cegueira do espírito. Diz o Evangelho, estava mendigando, isso para dizer da condição de indignidade, a falta da dignidade de filho de Deus que este cego vivia naquele momento. Às vezes nós também vivemos nessa situação, perdemos a nossa dignidade de filho e filha de Deus. E estava à beira do caminho, isto é, estava à margem. Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, estas pessoas que estavam à margem não eram vistas pelas pessoas. De fato, eram marginalizadas. Mas Jesus tem uma sensibilidade diferente. Jesus vê as pessoas que estão à margem. Nós precisamos ser um pouco parecidos com Jesus e ter esta mesma sensibilidade para perceber os que estão sentados à beira do caminho e, como Jesus, oferecer a possibilidade de retomar a sua dignidade de filhos de Deus. Diz o Evangelho, ouvindo os passos da multidão que transitava, perguntou o que era. Informaram que era Jesus, o Nazoreu, que passava. E ele pôs-se a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquele que estava naquela situação de indignidade, vê em Jesus a possibilidade de transformação da sua vida. Por isso ele clama com confiança, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. É um grito de confiança de quem espera em Jesus a transformação da sua vida. Mas é interessante, às vezes diante desses que carregam o desejo profundo de se encontrar com Jesus e experimentar a sua compaixão, a sua misericórdia libertadora, vários empecilhos são apresentados. O Evangelho mostra isso, quando diz assim, os que estavam à frente repreendiam-no para que ficasse em silêncio. Nos perguntemos se muitas vezes nós também não somos este empecilho para muitas pessoas que querem se encontrar com Jesus, pedindo silêncio. Mas aquele não se deixou intimidar pela repreensão daquelas pessoas. Ao contrário, diz o Evangelho, porém gritava mais ainda, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Por causa da sua insistência, por causa da sua perseverança de clamar que Jesus tivesse compaixão dele, Jesus percebe o clamor deste que precisa de ajuda. E diz o Evangelho, Jesus se deteve, mandou que lhe o trouxesse. Quando chegou perto, perguntou-lhe, que queres que eu faça? É interessante porque certamente Jesus sabia do que aquele homem precisava. Ele era um cego, o que ele precisava era a recuperação da sua vista. Mas Jesus, pedagogicamente, lhe pergunta, que queres que eu faça? Por quê, meu irmão? Porque a nossa fé exige consentimento. E Jesus quer ver a expressão do consentimento deste cego. Por isso lhe pergunta, que queres que eu faça? Por mais que Jesus soubesse o que fazer. E ele respondeu, Senhor, que eu possa ver novamente. E Jesus lhe diz, vê de novo, tua fé te salvou. É a fé, meu irmão, é a fé, minha irmã, que transforma a nossa vida. O mundo precisa de fé, nós precisamos de fé. Por isso clamemos sempre com confiança, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, para que sejamos salvos pela nossa fé. E o Evangelho se conclui dizendo, no mesmo instante, recuperou a vista e seguia Jesus, glorificando a Deus. E vendo o acontecido, todo o povo celebrou os louvores de Deus.
Quando recebemos uma graça de Deus, devemos nos colocar em atitude de glorificar ao Senhor. Há muitos que recebem a graça de Deus, mas não sabem agradecer. O Evangelho nos ensina: quem é tocado pela graça de Deus, aprende a glorificar a Deus. Com certeza todos nós já fomos alcançados por uma graça de Deus. Por isso, saibamos manifestar o nosso coração cheio de gratidão, dando glórias a Deus por tudo que Ele tem realizado de bom na nossa vida. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Queremos nos colocar neste momento diante do Senhor com a mesma confiança deste cego ao escutar que era Jesus que passava por ali. Clamemos com confiança para que sejamos alcançados pela compaixão e pela misericórdia do Senhor. Dirijamo-nos ao Pai Eterno e façamos a nossa oração. Divino Pai Eterno, Deus de compaixão e misericórdia, diante de Ti clamamos com confiança, como aquele cego de Jericó clamava por Jesus, por compaixão, e a sua fé transformou a sua vida. Que também nós sejamos transformados pela nossa fé. Ajuda-nos, Pai Eterno, a buscar em Teu Filho Jesus a força necessária para continuarmos a nossa caminhada do dia a dia. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.